Um segundo algoritmo que serve para encontrar uma ordenação topológica é o algoritmo de Kahn, certo? Datado aqui de 1962 e possui como princípio a cada instante, a cada iteração do algoritmo, determinar os vértices que não possuem arcos de entrada e inserir na solução. A partir do momento que esse vértice ele é inserido na solução, todos os arcos que saem do vértice são removidos e o processo continua. Basicamente ele utiliza duas estruturas, que é uma lista que vai conter os elementos da ordenação topológica, e uma estrutura S que vai representar o conjunto de vértices que não possuem arcos de entrada. Então o algoritmo é bem simples. Então, inicialmente, como entrada, nós temos o grafo G e nós fazemos a inicialização dessas duas estruturas. L começa como vazio e o conjunto S é inicializado com todos os vértices que não possuem arcos de entrada. Então o algoritmo entra nesse laço, enquanto S for diferente e vazio, ele vai removendo vértices de S, inserindo esses vértices na lista que representa a ordenação topológica e para cada vértice que é inserido na lista L, os arcos vão sendo visitados. Então o arco é removido do conjunto A e para cada arco que é removido é verificado se o vértice ao qual o arco incide ele possui outros arcos de entrada. Caso contrário, esse vértice W ele vai ser inserido no conjunto S de vértices a serem removidos do S e posteriormente inseridos na solução L. Tá? Se após finalizar esse laço for verificado que o conjunto A é diferente e vazio, então o grafo ele possui pelo menos um ciclo. Caso contrário, a lista L vai ser retornada com a ordenação topológica. Então vamos ver um exemplo para aquele nosso grafo das vestimentas, né? Então nós temos aqui o mesmo grafo, né? E agora vamos utilizar o algoritmo de Kahn para determinar essa ordenação topológica. Então inicialmente a lista L ela começa vazia, conforme nós vimos, e o conjunto S começa com os vértices que não possuem arcos de entrada. Então, o vértice cueca não tem arco de entrada, o vértice meia também não possui, relógio e camisa, certo? Então, a partir desse ponto, um vértice deve ser removido de S e deve ser inserido no conjunto L. Então, nesse caso, foi removido o vértice cueca, inserido em L, e todos os arcos que saem de cuecas devem ser checados. Então, esse arco aqui, vindo até calças, ele é removido, e o arco indo até sapatos também é removido. Para cada vértice que é sucessor do vértice corrente, deve ser examinado se ele possui outro arco de entrada. Então, por exemplo, calça não possui outro arco de entrada. Consequentemente, calças vai ser inserido no conjunto S e sapato, como ele possui outro arco, ele não vai ser inserido, certo? Então, o próximo passo seria remover um outro vértice aqui do conjunto S. Ele é removido, nesse caso meias, e inserido no conjunto L. Partindo de meias, existe um único arco aqui vindo até sapatos. Então, o arco ele é removido e, como sapatos ainda possui outro arco de entrada, ele não vai ser inserido nesse momento no conjunto S. Então, o próximo passo seria remover o vértice relógio e inserir ele na ordenação topológica. Como o relógio não possui nenhum arco saindo dele, essa vai ser a única ação realizada nessa iteração. Então o próximo passo é remover camisa do conjunto S e inserir no conjunto L. Camisa possui dois arcos saindo, um vindo até cinto e outro vindo até gravata. Como gravata, após a remoção desse arco, não possui outro arco de entrada, então ela vai ser inserida no conjunto S. Tá? Próximo passo seria considerar o vértice calças, que ele sai do conjunto S e é inserido no conjunto L. Então, partindo de calças, existe aqui um arco vindo para cinto e um arco vindo para sapatos. Esses dois arcos são removidos. Como o cinto não possui outro arco de entrada, ele vai ser inserido no conjunto S e sapatos também, por não ter outro arco de entrada, vai ser inserido no conjunto S. Tá? Esse processo ele
continua até chegar nessa ordenação topológica. Depois da gravata vem o cinto, o arco é removido, posteriormente nós iríamos ter o sapato e por fim iríamos ter o paletó. Então nesse caso, como o conjunto A terminou sem arcos, nós temos aqui L como sendo uma ordenação topológica para esse grafo e o conjunto S terminou como vazio, certo, pessoal? Então espero que tenha ficado claro o algoritmo. É um algoritmo bem simples de se entender e partindo desse grafo mostrei aqui um exemplo de como aplicar o algoritmo e agora vocês podem verificar se entenderam o algoritmo com esse grafo aqui desse exemplo, tá? No início da parte 3 eu havia mencionado que esse tipo de algoritmo de ordenação topológica ele serviria, por exemplo, para que a gente pudesse ter uma ordenação de atividades dado uma tarefa complexa ou mesmo um projeto. Ele possui aplicação em Project Scheduling, possui aplicação dentro de roteiro de instalação de pacotes, dentro do próprio Makefile, entre outras aplicações. Então, nós podemos ver aqui de forma mais clara, quando a gente precisa, quando existe dependências dentro de um pacote, é necessário fazer uma série de instalações e essas instalações elas possuem uma ordem de execução. Então podemos ter também aqui, como eu havia mencionado anteriormente, aplicações para determinar caminhos críticos dentro de projetos, sequenciamento de atividades e esse tipo de aplicação ele é bem comum dentro de sistemas de produção e gerência de projetos de forma geral, visto que qualquer projeto vai possuir um conjunto de atividades e essas atividades possuem uma ordenação específica, tá? E isso pode ser visto até a nível de trabalho de conclusão de curso ou de um projeto de iniciação científica. Então existem atividades que necessitam de ser realizadas em uma dada ordem. Algumas podem ser executadas em paralelo, mas outras possuem dependências. Eu só posso começar, por exemplo, a coletar resultados de uma pesquisa a partir do momento que eu tiver efetuado as devidas implementações ou tiver estudado as APIs correspondentes que eu vou utilizar, etc. Certo? E por fim eu só posso finalizar a escrita do TCC ou de um relatório depois de ter feito todas as etapas anteriores, certo? Então aqui temos as referências da aula, o livro, texto que estamos utilizando e também estou tomando como base os slides do professor Marco Antônio, certo? Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.